Passo a palavra agora ao Padre Giovanni. Gostaria de cumprimentar os senhores bispos, Dom João, nosso bispo, e também nosso bispo, Emérito Pestana. Queria agradecer também a presença do Padre Luiz Lima, pela sua presença, pela amizade. O Padre Luiz Lima foi que me trouxe para cá, para Anápolis, num momento assim de muita crise vocacional. Inclusive, quando estava em São Paulo, já procurando um trabalho, estava com minha mãe, com minha família. Eu tenho um pai, tá certo? Meu pai morreu, aparece sempre nos meus documentos civis, não aparece o nome do meu pai, porque naquela época só se casava no religioso, não se casava no civil. Então, não havia preocupação de casar no civil, é só no religioso. Então, os documentos civis não consta o nome do pai. Interessante, né? E hoje é o contrário, só se casa no civil, né? Quer dizer, antigamente tinha fé, hoje o povo perdeu a fé. Então, queria cumprimentar o Padre Luiz e agradecer pela sua presença. Também fiquei muito contente com a presença do Padre Mauro. O Padre Mauro foi um companheiro do seminário, né? E por muito tempo a gente se visitava. E às vezes eu sinto até a ausência do convívio. E queria cumprimentar o Padre Fidelis, porque o Mosteiro da Santa Cruz foi uma luta. O Dom Pestana dizia para nós que ele era professor, ele era reitor do seminário, porque Dom Pestana foi nosso reitor do seminário, quando a gente morava no Santo Antônio. E também era professor, reitor e vigário. E quando tinha tempo, era bispo. Não era Dom Pestana. Quando tinha tempo, era bispo. E queria cumprimentar, né, os outros padres. Queria agradecer o padre Jacó, né? Abraão, Isaac e Jacó, né? Onde está o padre Jacó? Viu o padre Jacó? Eu pensei que era até padre Tiago. E agora é Jacó, né? Porque eu nem conhecia o padre. A gente fica nos trabalhos, né? Então eu queria agradecer por ter emprestado essa paróquia, né? Esse santuário, Nossa Senhora. Quando fui educado, quando nasci numa paróquia, numa cidade em Pernambuco, na Diocese de Garanhuns. E lá é uma cidade muito fria. Lá, fria, muito fria. Lá até cai, ela é uma cidade fria e garoa. Por incrível que pareça, garoa. E lá tem água. E lá quem tomava conta eram os padres holandeses. E os padres salesianos. E eu e o Padre Luiz fomos educados por padres salesianos. E aí o carinho que a gente tem por Dom Bosco. Depois eu vou ler aqui alguma coisa, onde fala sobre São João Bosco. E eu coloquei assim, que o carinho que uma vez o Padre Vitório, a Vitório Luquezzi, que através do Padre Luiz e Padre Vitório, foi que eu vim parar aqui em Anápolis. E eu coloquei assim que o Padre Vitório pediu para nós seminaristas, faça o seu programa como padre. O que é que você vai ser como padre, suas metas? Eu coloquei os pobres e as crianças. Os pobres e as crianças abandonadas. E eu pensava em São João Bosco. Porque São João Bosco, ele cuidava das crianças. Pegava as crianças de rua e fazia santo. O segundo substituto de São João Bosco é Dom Rua.
Imagine por que Dom Juan. Por causa que ele pegou esse menino de rua e fez um santo. E está em processo de canonização. Se não já é santo, Dom Juan. Então, queria agradecer o padre Jacó. Sem ser, falta Abraão, né, Dom João? Abraão, Isaac e Jacó. Falta Abraão, Isaac, não é? Queria agradecer a presença dos seminaristas, nossos irmãos seminaristas, né? Mas como estava dizendo, a gente está assim meio, fica velho, ou está ficando velho, e fica assim, tudo escreveu aqui, mas queria agradecer os padres do mosteiro, especialmente o padre Natanael e o padre Titus, que na época era Humberto. E padre Titus, que não era Tito, era Kinig, me ajudou muito, muitíssimo quando foi para me ordenar. Eu conversei muito com o padre Natanael. Natanael não, Kinig. Porque quem ajudou o padre João de Deus, que com certeza ele vai falar, foi o padre Humberto. Eu era amigo do padre Natanael. Kinig. É, José Kinig. Eu conversava demais com ele. E ele é muito amigo meu. A gente é muito amigo. Eu acho que ele já fez alguma referência no mosteiro, não? Não sei, no Instituto Sapiense. Alguns alunos, não sei. Porque ele já foi me visitar quando eu estava em Abadiânia. Então ele me ajudou muito naqueles momentos decisivos. Porque para ser padre, meus irmãos, vocês pensam, pelo menos eu levei muito a sério. Porque depois que Dom Manuel me ordenou, vou contar uma coisa. Eu não dormi à noite. Eu não dormi à noite. E Dom Pestana ligou no outro dia para saber como é que estava. E o padre Eládio ficou preocupado, né? Porque vocês pensam que eu levei muito a sério. E tem que levar a sério, né? Eu não sei se eu levei a sério demais, viu, Dom Pestana? Você viu, Dom João? Não sei se eu levei a sério demais. Porque eu tive que ir no médico. Então, meu agradecimento ao Mosteiro da Santa Cruz, porque Dom Pestana dava aula para nós de manhã à tarde. De manhã e à tarde. Se eu pudesse ressuscitar Dom Pestana, um jovenzinho ressuscitava. Então, bom, vamos deixar de formalidade. Gostaria também de agradecer a presença das irmãs da apresentação e as irmãs dominicanas, todas, mas queria agradecer a presença da irmã Nelita, porque trabalhamos comigo em Abadiânia. E uma coisa que foi interessante, que aconteceu, um fato com a irmã Nelita, ela trabalhava na Bíblia, com a Bíblia, na roça, e contei um fato muito interessante. E Dom Pestana, uma coisa que eu gostaria de dizer para Dom Pestana acolhia todo mundo. Como também Dom João, né? Cada um com o seu carisma, não é? Eu tenho o meu jeito, e Dom João tem o seu jeito, e Dom Pestana tem o seu jeito. Cada um com o seu carisma, né? Porque a igreja é a igreja, ela é rica. Eu queria até agradecer também pela confiança que Dom João tem em mim. E Dom João. E Dom João sabe, me conhece, não é? Certo? Dom João me conhece e eu conheço mais ou menos, né? E Dom Pestana também me conhece. Porque, pelo menos mais ou menos, né? Porque o ser humano é um mistério, né, Dom João? Não é verdade? Mas vou contar um fato que aconteceu com a irmã Nelita. Depois vou contar um fato. Não sei se vocês têm tempo, né? A gente fica velho, vai ficando igual um papagaio, né? Falando sem parar. Eu estava chorando agora há pouco, né? E agora estou falando igual um papagaio. Mas foi o que aconteceu com a irmã Nelita. A irmã Nelita chegou lá em casa um dia, padre, tem um senhor que está preso. E sabe por que ele está preso? Na Vila Mutirão. Porque ele roubou um passarinho. Um passarinho. E o homem, padre,
Ele tem não sei quantos filhos. E ele vive, trabalha todos os dias para o sustento de sua família. E os filhos estão passando fome. Vamos fazer direito? Vamos fazer direito? Porque é uma injustiça, não é? Vamos fazer direito? Isso me entusiasmou, não é? Porque, gente, os pobres... Olha, dos meus... que eu escrevi quando o Padre Vitório colocou para nós... Escreva aquilo que você quer. O seu programa de padre, eu coloquei os pobres. A questão não é a opção pelos pobres. A questão é que a gente vê essa situação na pastoral e a gente tem que agir concretamente. Porque Dom Pestana dizia naquela época que tinha gente que fazia opção pelos pobres, mas a mesa era uma fartura danada. É muito fácil a gente falar de pobre e depois viver como rico, não é, Dom Pestana? Vocês estão percebendo? E a gente aprendeu no seminário a viver, é como diz Paulo, né? Viver na pobreza e na abundância. Bom, eu vou ler aqui, porque senão a gente não vai sair daqui, não é? Fica mais formal. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu queria também, antes de começar, fazer uma referência também aos padres jovens, né? Queria agradecer também a presença deles, ao padre Éder, né? Padre Rogério, padre Fábio, padre Cláudio, padre Ademir. Quem mais? Hã? Faltou algum? Hã? Hã? Ao diácono Rinaldo. E queria também falar do Jean, não é? Jean é aquele rapazinho baixinho. Levanta, Jean, o povo te conhecer. Esse jovem, ele foi um dos primeiros seminaristas que eu levei para o seminário. Eu gosto muito dele, ele vai formar em Direito. Não ordenou padre porque é os mistérios de Deus, né? Eu falei outro dia para ele, olha meu filho, eu acho que é melhor você ser o que você está sendo. Porque ser padre é tão complicado, é tão difícil. Tão difícil ser padre. Ser um bom cristão, às vezes é melhor ser um bom cristão do que não ser um bom padre. E antigamente eu não dizia, viu, Dom Pestana e Dom João? Eu corria atrás de um seminário, de um menino para ser padre. Eu já disse, olha, fica assim como um bom cristão, porque ser um padre, como dizia o Padre Vitório, um câncer na igreja, né, Dom Pestana? Ser um mau padre é ser um câncer na igreja. Eu não concordava com o Padre Vitório naquela época não, viu, Dom Pestana? Mas agora estou, como é que se diz, convencido que o Padre Vitório estava certinho. Ser um bom padre, não sei. E eu não sou bom, bom é Deus, não é? Então, nesta data tão significativa para mim, para a minha família, para a minha mãe, estava com 94 anos, e eu digo assim, mãe, a senhora não está caduca de maneira nenhuma, fica costurando e trabalhando. E irmã Teresa, irmã Isabel, não é? Irmã Gorete, irmã Otília, não é? E meu pai, vou contar um fato para vocês. Eu tenho um pai, não sou filho de chocadeira, né? Meu pai, eu tinha 9 anos, 5 anos. Ele me abraçava, ele tinha um bigode. E até hoje não, né? Porque eu estou exagerando. Ele me abraçava e me beijava. E por muitos anos eu eu lembrava daquele bigode dele quando ele me abraçava. Por isso que eu disse, senhores pais, faça isso com seus filhos, né? Porque muitos filhos ficam pedindo para eu ser o pai deles. E eu não sou pai de ninguém, né? Eu sou pai espiritual. Então, por que eles fazem isso? Porque vocês pais não dão carinho para os filhos de vocês. Dê carinho para o seu filho. Pai e mãe, não é só a mãe.
Então, para a minha família, para os meus amigos, tenho muitos amigos, porque eu nessa época, nessa 25 dias de padre, 25 anos de padre, eu nunca gritei em ninguém. Não tenho nenhum inimigo, graças a Deus. Eu, Dom João e Dom Pestana, nunca briguei com ninguém, graças a Deus. Posso, tranquilo, nunca briguei com ninguém, nunca fiz inimizade com ninguém. E uma vez eu escrevi uma carta para o Dom João de 9 páginas. Se eu quisesse mais vontade de... Deus sabe, né? Não é fácil ser padre. Se vocês são pai, não é difícil com 3, 4 filhos? Imagine com tanta gente, né? Preciso mais do que quero externar a vocês as maravilhas que o Senhor fez e tenho feito no meu ministério. E falar também da misericórdia de Deus, de sua bondade, das suas graças que tem me derramado. Faz com que eu olhe para trás e me sinta privilegiado. E privilégio por ter recebido o dom da vida. Eu me lembro que a gente rezava o texto em casa. Eu sou filho de 5. Meu pai e minha mãe tiveram 5 filhos. Eu sou o último. E eu e minha mãe, quando eu rezava o texto, a gente às vezes passava algumas continhas. Sabe o que fazia meu pai? Mandava começar de novo. Entendeu? Mandava passar de novo. Então eu sinto privilegiado de ter nascido numa família católica. E a gente rezava todos os dias o texto. E como disse, minha paróquia, Imaculada Conceição. Parecida assim entre morro, igual a esta cidade. Recebido o dom da vida. Esta é a vida que foi plantada na minha vocação. Neste clima, nesse ambiente católico, religioso. Então, após 25 anos de missão, apesar das dificuldades, algumas já jamais pensei de suportar. Retorno ao altar, onde fui ungido. Queria agradecer neste momento a Dom Pestana, né? Que teve a coragem, né, Dom Pestana? Você teve a coragem, porque os senhores bispos sabem, né? Dom João sabe a responsabilidade, né? E Dom Pestana sabe também. A coragem de ordenar um sacerdote, porque ordena e depois faz chorar, né, Dom João e Dom Pestana? Vai chorar. E aí a responsável, senhores bispos, é dos padres, da formação. Da formação. Eu digo para o padre Rogério, que é responsável: senhor padre, forme bem os seminaristas, para depois não dar trabalho para os bispos. E para a igreja, não é? Um pouco mais maduro na caminhada. Alivio minha trajetória. E digo que Deus foi colocado vários tipos de pessoas na minha vida. Em circunstâncias das mais variadas. Que foram me protegendo, me guiando, me ajudando a amadurecer. Dentre elas, vocês de Abadiânia. As irmãs, muitas pessoas em Abadiânia, dos quais já faleceram algumas. Estava pensando, gostaria até de citar nomes. Mas esses nomes às vezes trazem nostalgia, não é? E às vezes, quando a gente cita nomes, é injusto. Por que não citou o meu? Por que não citou o meu? Não é isso? Tantas pessoas amigas, amigos,
que me ajudaram, que fizeram também eu sofrer. Uns fizeram eu sofrer, mas o sofrimento amadurece, né? Uma vez eu fui na capela, por exemplo, Dr. Gil. Está aqui, Dr. Gil? Dr. Gil, ele foi religioso dominicano. E às vezes, ele ia muitas vezes rezar na capela comigo. Dr. Gil foi religioso dominicano. E como religioso dominicano, ele ia rezar comigo, na capela, lá comigo. E às vezes as pessoas não compreendiam. Ele dizia assim para mim: padre, nunca diga que eu fui religioso. E agora estou dizendo, descobrindo um segredo, né? Se ele estivesse aqui, ia brigar comigo. E as pessoas diziam: olha, por causa disso e daquilo. Eu nem sabia por quê. Você não sabia, irmã Teresa, que Dr. Gil foi religioso? Pois é, agora estou dizendo. Pois a gente ia rezar junto, em momento difícil na história de Abaniânia. Difícil para mim e difícil para ele. Ele dizia que a gente ia falar de política. Imagine. Eu sou religioso, padre. Fui padre para levar as pessoas para Deus. Esclarecer as pessoas. Para que as pessoas se tornem não uma pessoa alienada, mas um cristão esclarecido em todos os sentidos. E para isso que a igreja tem o que? A doutrina social da igreja. A igreja não tem nenhum partido político, gente. A igreja é apolítica. Mas a igreja tem a obrigação de esclarecer os católicos. Tá certo? Nunca fui, sim, políticos somos, não partidário. E Dom Pestana nos orientou muito bem. Nós não somos, a igreja tem sua doutrina social. E as pessoas que estudam sabem. O Papa, a igreja. Se algum padre entra em política, é por conta própria. Não é o bispo que está por trás. Não é a igreja que está por trás. Então, dentre elas, vocês de Abadiânia, irmãs, as irmãs da apresentação, as irmãs dominicanas e pessoas especiais das paróquias dos quais eu passei. Eu, quando fecho os olhos, muitos momentos de dificuldades que eu passei, que marcaram profundamente. Todos os momentos ligados diretamente ao meu ministério. Desde pessoas que me ameaçaram de morte. Fui ameaçado de morte. 2 vezes. Eu não vou dizer. Fui ameaçado.